Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Mas hoje eu tenho uma mensagem para você muito rápida e eu espero que você guarde no seu coração e não se esqueça, porque é uma mensagem muito importante e você precisa levar isso para sua vida. Bem, lá no capítulo 17 estavam aprendendo algumas coisas com Jesus, os discípulos. E no capítulo 18 eles fazem uma pergunta e eles perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus foi lá e chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: na verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Então observe que eles perguntam quem é o maior no reino do céu. E Jesus vem com uma pergunta de quem entraria no reino dos céus. E depois ele também responde, né, que todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. Então ele traz a resposta depois de dizer quem entraria no céu. Aqui eu consigo entender que a prioridade no céu não é de quem é o maior, quem é o menor. Porque o maior a gente sabe que é Cristo quando chegarmos lá no céu. É Ele quem vai brilhar, é Jesus, é Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo que importa lá no céu. Não importa você, não importa eu. O que importa é Cristo e agora será somente para Ele. Acredito que por isso que Jesus responde invertido, de certa forma, né? E diz primeiro, quem vai entrar no céu? E depois, quem é o maior? Mas, acima de tudo, o maior é Cristo. E eu acho que depois, no final, os discípulos entenderam isso e isso que importa. Porque Jesus é o maior. Mas eu quero me atentar, e na verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. A gente conhece que as crianças geralmente são puras, são inocentes e têm um coração totalmente diferente de um coração de um adulto. Então, o nosso coração precisa ser igual ao delas. Nossa mente precisa ser inocente, nossos atos têm que ser inocentes, a nossa vida tem que ser uma vida pura e íntegra diante de Deus. E só se nós tivermos com um coração e uma personalidade igual de uma criança, não personalidade, né, mas um coração igual de uma criança, a gente entrará no céu. E para isso também a gente precisa se converter. O se converter é todos os dias. Lembra que tinha um versículo que diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos vossos caminhos, aí Jesus vai ouvir e vai sarar a terra. É a mesma coisa. Para Jesus sarar a terra precisa se converter. E para a gente chegar no céu, a gente precisa se converter. Então, é uma conversão todos os dias. Porque eu erro todos os dias, você erra todos os dias. E nós precisamos nos converter e entender que sem Jesus não podemos viver. Entender que se a gente não se converter de verdade, a gente vai para o inferno, a gente não vai para o céu, a gente não vai se encontrar com Jesus. Então, a partir do momento que a gente entende, eu preciso me converter todos os dias, senão eu não vou encontrar Cristo, senão eu não vou encontrar o meu Salvador. Aí as coisas mudam. Então, essa é a mensagem para você hoje. Se converta, tenha um coração igual ao de uma criança, tenha um coração puro, tenha um coração sincero, tenha um coração verdadeiro com Cristo, porque somente com Ele a gente vai ter a vida transformada. Somente através de Jesus a gente tem a vida alcançada e nós possamos viver de uma maneira livre. E nos convertendo todos os dias, a gente vai chegar no céu e vai se encontrar com o nosso Salvador. E eu tenho certeza que quando a gente se encontrar com Ele, a gente vai falar: Jesus, valeu a pena te servir na terra e te encontrar aqui no céu. Então fica com essa mensagem: se converta e tenha um coração puro. Deus te abençoe.